Bom dia, Tião Prado. Bom dia para você que acompanha o Ponta Porã Informa e também a Cerro Corá FM. Vamos lá com o nosso boletim esportivo desta segunda-feira, dia 24 de junho, dia de São João, né? Falar de Copa América, nós tivemos a seleção brasileira no sábado vencendo, né, o Peru por 5-0, e a Bolívia sendo derrotada pela Venezuela por 3-1. Definindo ali algumas classificadas, né? A seleção brasileira goleou o Peru por 5-0 na Arena Corinthians no sábado e avançou às quartas de final da Copa América como primeira colocada do Grupo A. A partida da segunda fase vai acontecer na próxima quinta-feira, às 20h30, horário do Mato Grosso do Sul, horário do Paraguai, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O adversário só será conhecido hoje, quando termina a etapa de grupos, né? O adversário será um dos dois terceiros colocados classificados e ele terá que ser necessariamente dos grupos B ou C, e não pode ser o Peru, né? Caso o time de Ricardo Gareca avance, porque não pode haver confronto entre seleções da mesma chave logo nas quartas de final. Ontem nós tivemos o Paraguai sendo derrotado pela Colômbia por 1-0, né? Terminou no terceiro do grupo B, mesmo perdendo por 1-0. Mas ainda espera um confronto entre Equador e Japão. Nesse caso, um empate classifica os paraguaios para enfrentar o Brasil. Para o Uruguai ser terceiro do grupo, é preciso que perca do Chile, o Japão derrote o Equador e os japoneses, né, os asiáticos, ainda tirem uma diferença de 8 gols no saldo. Caso esse cenário improvável aconteça, os uruguaios serão os rivais caso avancem como um dos melhores terceiros colocados. Os japoneses serão terceiro colocados do grupo D se empatarem com o Equador ou vencerem o Uruguai. E o Uruguai perder, né? E não seja tirada uma diferença de 8 gols de saldo entre os dois times. E não vai acontecer. Caso seja terceiro, o time nipônico será o rival do Brasil se avançar para a próxima fase. O Equador, para ser terceiro do grupo C, precisa vencer o Japão. Nesse caso, será o rival do Brasil se avançar. O Paraguai, ainda mesmo com a derrota, tem chances, né? Precisa torcer pelo empate entre equatorianos e japoneses. E se isso acontecer, né, o empate classifica os paraguaios para enfrentar o Brasil nas quartas de final, em jogo que vai ser definido lá em Porto Alegre, né? E a seleção brasileira chegou, né, ontem, chegou na madrugada na Porto Alegre, espera aí a rival, o rival para as quartas de final, que deve ser definido a partir de hoje, né, quando tem os jogos da última rodada, né, que classificam e definem aí os classificados para a próxima fase. Chile e Uruguai fazem nesta segunda-feira um dos principais confrontos da primeira fase da Copa América. O confronto das 19 horas no estádio do Maracanã colocará em lados opostos os campeões das 3 últimas edições do torneio e vai decidir quem fica com a liderança do grupo C. As duas equipes deverão ter desfalques para essa partida. Com 2 vitórias, o Chile precisa somente de um empate para fechar a primeira fase na ponta, o que em tese lhe daria 2 vantagens: fugir da Colômbia nas quartas de final, equipe que venceu as 3 partidas do grupo B, e ganhar um dia a mais de descanso até o próximo jogo. O técnico Reinaldo Rueda reconhece a importância de um bom resultado nesse jogo, mas preferiu ser diplomático. Diz que precisa estar preparado para qualquer rival. A equipe chilena tem suas dúvidas para o confronto com os uruguaios, e elas envolvem 2 dos principais jogadores do time, o atacante Alexis Sánchez e o volante Arturo Vidal, que se recuperam de problemas musculares. Eles estão no departamento médico e será esperado hoje, né, para ver se define a escalação dos dois. No Uruguai, Oscar Tabares não poderá contar com o lateral esquerdo Laxalt, com lesão muscular na coxa direita. Mesmo problema que já havia tirado de combate o volante Vecino, né? O treinador, contudo, procurou não demonstrar muita preocupação com isso e disse que quem vai jogar, as posições está clara. Existem alguns detalhes, mas vai ver os vídeos, né, da seleção chilena para definir os confrontos. O técnico não quis comentar as escalações, perdão, né? O técnico não quis comentar sobre possíveis adversários nas quartas de final, mas disse que a meta do Uruguai é vencer a partida contra o Chile. São os jogos, né? E também tem são os jogos, né, que definem. Esse é o grande jogo, Chile e Uruguai, né? É o grande jogo vamos dizer assim, da rodada, né, da Copa América, dessa última rodada da Copa América. E ainda tem Equador e Japão, né? Vamos ver o que acontece na rodada de hoje para definir os classificados para a próxima fase da Copa América, né? E já que nós estamos falando de Copa América, a Argentina teve muita dificuldade nas 2 primeiras partidas da Copa América, né?
foi derrotada pela Colômbia e depois empatou com o Paraguai em 1-1. E acabou indo para a última partida precisando vencer o Catar, e foi o que aconteceu, né? A Argentina derrotou ontem o Catar por 2-0 na Arena, pela terceira rodada do Grupo B da Copa América. Os argentinos não tiveram desempenho de encher os olhos, porém foram eficientes nas oportunidades que tiveram. Messi exibiu seu futebol exuberante e ajudou na classificação, né, dos hermanos para a fase seguinte. Lautaro Martínez e Agüero fizeram para o selecionado argentino, né? Com o resultado, a Argentina terminou na segunda colocação com 4 pontos e o Catar ficou no último lugar com apenas 1 ponto. Nas quartas de final, os argentinos pegam na próxima sexta-feira a Venezuela, né, no Maracanã. Dessa forma, a Argentina só enfrenta o Brasil numa semifinal, né? Empurrado pelos seus torcedores, a Argentina se soltou para o ataque e acabou fazendo, né, esse fator apoio do torcedor valer. E aí, lá em Porto Alegre, né, o jogo foi em Porto Alegre, e aí acabou vencendo o Catar por 2-0 e se classificando para a próxima fase os argentinos. E no futebol feminino, a seleção brasileira perdeu por 2-1 com gol na prorrogação, né, e acabou eliminada, né, da Copa Feminina de Futebol Mundial, né, instante após o apito final que selou a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo, né, nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Marta fez forte desabafo na saída de campo no estádio Oceano, em Le Havre. A craque brasileira se emocionou, né? Subiu o tom ao cobrar a continuidade na evolução da modalidade no país. Questionada pela reportagem da TV Globo se a Copa do Mundo de 2019 foi a mais especial para o futebol feminino do Brasil, em termos de visibilidade da seleção e da modalidade em si, Marta acenou positivamente, mas sugeriu o fim desse ciclo que foi protagonizado por ela, por Cristiano e Formiga, né? E levantou a bola para a nova geração de novas jogadoras do país. E o Vadão, que é o técnico da seleção brasileira, deu a entender que vai comandar, né, vai ficar no comando da seleção aí por mais tempo. Já disse esperar contar, né, com as veteranas para as próximas competições, né? E falou até em Mundial, né? Então, o Vadão, né, que é o técnico da seleção, ele já projeta o time para 2020, até 2020 pelo menos ele deve ficar na seleção brasileira. Ele dá a entender que segue no comando da seleção brasileira feminina de futebol. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta por Informa, também na Seu Cura FM 91.5.